Bom dia, pessoal, como vocês estão? Glória a Deus por esse dia abençoado que Ele nos concedeu. Quero refletir com você um pouquinho sobre o que a palavra do Senhor nos traz, para que nesse dia você já possa iniciá-lo cheio da presença do Senhor, edificado pela palavra dele. Hoje é dia 29 de outubro e nós temos alguns aniversariantes. Nós temos o Alexandre Wagner, Benício Gonçalves e o Jaine César. Queridos, que Deus abençoe muito vocês, que vocês sejam prósperos em tudo que vocês fizerem, que a presença do Senhor possa acompanhá-los diariamente. Amém? Que Deus abençoe vocês, viu? Nós amamos a vida de vocês. Pessoal, eu quero refletir com vocês sobre um texto que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Ele diz o seguinte: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Interessante esse texto porque a gente pode refletir sobre ele no que se diz respeito à comunhão, né? Eu me lembro daquele texto que fala sobre a Torre de Babel. Aqueles homens, eles eram ímpios e eles estavam querendo construir algo tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, de modo que eles pudessem alcançar os céus. E o texto vai dizer que Deus, observando tudo aquilo, a palavra do Senhor diz que Ele olha para toda aquela situação e diz que precisa confundir as línguas. Porque aquele povo era um. E pelo fato deles serem um, dificilmente algo poderia ser impossível para aquele povo. Olha que interessante. Até mesmo os ímpios, quando eles são unidos, mesmo que seja para um propósito destrutivo, eles até conseguem determinado êxito, porque a união deles faz com que sejam mais fortes, fazem com que sejam imbatíveis. É interessante porque às vezes nós caminhamos a nossa vida de maneira solitária, às vezes pelos traumas que nós já tivemos, com muitas amizades. Eu já fui uma pessoa assim. Eu já fui uma pessoa que desejava por um tempo não ter amigos, porque alguns que eu já tive me feriram bastante. Mas o que a princípio parece ser uma boa ideia, na verdade, ao longo do tempo se torna uma ideia ruim. Porque quando estamos sozinhos, somos vulneráveis. Quando estamos sozinhos, temos a tendência de pensar coisas de maneira distorcida. A gente começa a enxergar a vida pela ótica da dor. Existe uma frase que diz o seguinte: quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. Sabe o que isso quer dizer? Você sozinho consegue enxergar situações de maneira distorcida. Você sozinho é um alvo fácil para Satanás. Mas se você está cercado de pessoas sensatas, de pessoas que têm discernimento, elas são capazes de olhar para você, de ouvir a sua história e poder enxergar uma outra perspectiva. Quem tem sido as pessoas que estão te cercando nesse momento? Quais são as suas amizades? Com quem você tem contado? Ou se você tem contado, será que essas pessoas, elas são pessoas segundo o coração de Deus? E às vezes as pessoas até podem dizer, bom, antes sozinho do que mal acompanhado. Querido, mal acompanhado é ruim, mas estar sozinho também é muito ruim. Existem pessoas que às vezes estão perto de você e elas até querem te ajudar. Existem pessoas perto de você que querem ser amigas, que querem ouvir você, mas às vezes pela ferida do seu coração você não consegue se abrir. Pelos traumas que você já viveu, você não consegue ser uma pessoa acessível. Entenda que Deus coloca pessoas também para nos curar. Deus envia pessoas para nos abençoar. Deus manda pessoas para que sejam alívio para nós. Porque se de alguma forma o seu coração ainda está ferido pelas dores do passado, por pessoas que te feriram, que você seja curado em nome de Jesus. Se você não consegue confiar em pessoas, que você seja curado em nome de Jesus. Que o Senhor possa tirar toda trava, toda amarra, todo o empecilho do seu coração, tudo que te impede de confiar novamente. Mas também quero orar para que Deus possa enviar pessoas na sua vida, de modo que elas serão um bálsamo para o seu dia. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada. Deus, nós sabemos que muitas vezes, ao longo da nossa história, nós fomos feridos de maneiras inimagináveis. E por causa disso, muitas vezes a gente se fecha para relacionamentos. E em vários aspectos, relacionamentos pessoais, amizades, namoros, casamentos. Quantas pessoas já foram traumatizadas por isso e de certa forma não querem avançar. Deus, neste momento eu oro para que o Senhor esteja estendendo a sua cura, Pai, sobre cada pessoa. Deus, que haja liberação de perdão neste momento. Meu Pai, que o Senhor possa curar cada pessoa, cada mente, cada indivíduo. Deus, eu também peço que o Senhor possa estar enviando, meu Deus, anjos do Senhor. Que o Senhor possa enviar pessoas com um coração segundo o teu.
para poder ouvir, para poder abraçar, para poder direcionar. Deus, resgata cada pessoa da solidão e leve eles a um nível de comunhão de modo que se tornará cada vez mais forte. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.